Oi, gente, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre radiciação, certo? Então, começando assim com um conceito inicial, né? O que é radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação. Ou seja, a potenciação ela é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais. E a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado da multiplicação, certo? Bom, então, para a gente ficar mais simples, a gente vai dar um exemplo. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui por exemplo. Deixa eu trocar de cor. Então, aqui. Exemplo, tá? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma raiz quadrada de 25. Bem, como a radiciação ela é a operação inversa da potência, então eu tenho que pensar que número que eu elevo ao quadrado que eu obtenho 25. Então, eu tenho o 5. Por quê? Então, o resultado da raiz quadrada de 25 vai ser 5. Por quê? Porque se eu elevar 5 ao quadrado, eu multiplico 5 por ele mesmo, 5 vezes 5, e eu obtenho 25. Ou seja, no momento em que eu faço a minha potenciação, eu obtenho o que eu tenho. Quando eu faço a potência, eu obtenho o resultado da minha raiz. Por isso que a radiciação é a operação inversa à potenciação, certo? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu trocar de cor. Fazer aqui um exemplo 2. Se eu tiver uma divisão dentro da raiz, por exemplo, 16 dividido por 81, né? Então, como é que fica? Bom, eu gosto de pensar no seguinte, deixa eu trocar aqui de cor. Eu gosto de pensar como se eu estivesse fazendo separado a raiz de 16 e a raiz de 81, certo? Então, vamos pensar. Bem, vou fazer aqui no cantinho. A raiz de 16 é igual a... Bem, eu tenho que pensar que número que eu elevo ao quadrado que gera 16, né? Que eu obtenho 16. Então, se eu elevar, por exemplo, o 4 ao quadrado, eu faço a multiplicação, 4 vezes o 4, e gera 16. Bem, então eu sei que a minha raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Então, já vamos colocar aqui que o resultado é igual a 4. Por esse motivo, né? Vamos colocar 4. Deixa eu trocar para caneta. 4, certo? Agora, vamos pensar na raiz quadrada de 81. Bem, eu tenho que pensar que número que eu elevo ao quadrado que gera 81. Se eu elevar, por exemplo, o 9 ao quadrado, eu tenho a multiplicação.
9 vezes 9, que isso gera 81. Bem, então, eu obtive o resultado da minha raiz, certo? E 81. Bem, então eu já sei que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, vamos colocar o 9 ali. Somente o 9. Igual a 9, certo? Então, agora que nós já temos esses resultados aqui, a gente pode ir voltar, né, para a nossa raiz principal. Então, agora eu vou remover aquelas raízes ali e nós vamos pensar como um todo. Ó, então, a raiz quadrada de 16 dividido por 81, ela é exatamente 4 sobre 9, né? Por quê? Porque a raiz quadrada de 16, nós vimos ali pelo cálculo que é 4, porque se eu elevar 4 ao quadrado gera 16, a multiplicação. E a raiz quadrada de 81 é 9, né? Porque nós vimos que 9 elevado ao quadrado é 81, né? Quando eu realizo a potência, na verdade, né? 9 vezes o 9 e o 4 vezes o 4 gera exatamente o valor que eu tenho como raiz. Certo? Bem, agora aqui nós vamos ter um exemplo onde a radiciação aparece de uma forma contextualizada, certo? Então, assim, por exemplo, um reservatório de água terá a forma de um cubo. Nele devem caber 64 mil litros de água. E qual deverá ser a medida da sua aresta, certo? Bem, aqui, então a gente vale lembrar, né? Então vamos anotar aqui, né? Lembrando que. Opa! Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. É igual a 1000 litros. Então, o volume, né, do reservatório deve ser igual. Então, o volume do reservatório, né, deve ser igual a 64 metros cúbicos. Bem, então aqui do lado nós temos um cubo, né? Aqui do lado nós temos o cubo, então. E o seguinte, cubo, ele é um poliedro, né? É constituído de 6 faces. Ele é um poliedro congruente, né? Tem 6 faces. E aqui, ó, nessas marquinhas aqui vermelha, nós vamos ter arestas. Então, essa aqui é a primeira aresta, a outra aresta e a outra aresta. Então, portanto, né? Então, vamos fazer uma linha aqui para separar um pouquinho, para não ficar tudo junto.
Então, assim, portanto, o volume, vamos escrever aqui, o volume V de um cubo de aresta A é dado por, né? Volume é igual a A vezes o A vezes o A. Então, é a multiplicação, né? A, vou trocar aqui de cor, chamar atenção na multiplicação, vezes o A vezes o A. E isso nos resulta em A ao cubo. Repara o seguinte, ó, que aqui neste momento a gente trabalhou quem? A potenciação, né? Neste momento aqui, nós trabalhamos a potenciação, certo? Bem, então, nesta situação, o A ao cubo vai ser igual a quem? A 64, né? Que é o nosso volume. Então, vamos anotar isso. Então, portanto, vou anotar de uma outra cor aqui. Portanto, né, nessa situação, A ao cubo vai ser igual a quem? A 64, né? Que é o meu volume. Agora, vou fazer uma outra linha ali para separar. Mais ou menos assim. Agora, deixa eu trazer ela mais para cá. Agora nós devemos pensar, né, em qual número. Então, qual número que eu elevo ao cubo resulta 64. Então, qual número elevado ao cubo resulta 64, né? Essa é a nossa pergunta. Então, agora nós vamos testar, né? Fazer alguns testes com alguns números. Então, agora nós vamos testar. Vamos usar primeiro o exemplo 1. O exemplo 1, deixa eu trocar de cor aqui. O exemplo 1, nós vamos elevar o 3 ao cubo. Vamos realizar a potenciação. 3 vezes 3 vezes 3 igual a 3 vezes o 3, trocar de cor aqui, 3 vezes 3 dá 9. O produto de 3 vezes 3 resulta em 9. E 9 vezes 3, produto de 9 vezes 3, dá 27. Bom, nos resultou em 27. Agora, 27 é a mesma coisa que 64? Não, né? Não resultou.
O 3 elevado ao cubo não resultou em 64, né? Mas sim em 27. Então, não. Vamos usar, então, agora o exemplo 2. Vamos escolher outro número. Então, exemplo 2. Bom, o exemplo 2, eu vou escolher realizar a potência do 4 ao cubo. Deixa eu arrumar esse 3 ali. 4 ao cubo. Então, eu vou realizar a multiplicação, né? Vou desenvolver aqui a minha potência. 4 vezes 4 vezes 4 é igual. Bom, agora eu vou fazer o produto. Vou escolher uma outra cor. 4 vezes o 4, então, produto, né, de 4 vezes 4 resulta em 16. E 16 vezes o 4, que é o produto, né, da multiplicação 16 vezes 4, resulta em 64. Bem, então, o número que eu elevo ao cubo e resulta 64 é o número 4, certo? Então, portanto, a gente encontrou a medida procurada do cubo, né? Da aresta. Então, a aresta deve medir 4 metros, certo? Então, portanto, vou anotar aqui no cantinho, vou só trocar de cor. Portanto, né? A medida procurada da aresta é 4 metros, né? Por quê? Porque 4 é a raiz cúbica de 64, né? Então, ou seja, se, por exemplo, eu vou apagar o nosso cubo aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço, certo? Então, eu vou apagar para escrever aqui no cantinho. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu dar uma separada aqui para não ficar tudo junto. Bom, se eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de 64, o meu resultado vai ser igual a 4, porque 4 elevado ao cubo, nós acabamos de ver que a nossa multiplicação aqui é exatamente 64. Então, a potenciação é o inverso, né, da radiciação e vice-versa, certo? Então, 4, nosso resultado aqui, 4 é a raiz cúbica de 64, certo? Bem, agora nós vamos ver outros exemplos. Outros exemplos. Por exemplo, o exemplo 1. Se eu tenho uma raiz cúbica
de 1000, por exemplo. Bem, eu preciso pensar, né? Que número elevado ao cubo resulta em 1000? Bem, vou tentar o 10. 10 ao cubo. Vou desenvolver aqui. 10 vezes 10 vezes 10. Bem, vou efetuar agora a multiplicação. 10 vezes o 10 dá 100. E 100 vezes 10, 1000. Bem, então, eu sei que a raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? 10 elevado ao cubo resulta em 1000. Vamos ver agora um outro exemplo. Por exemplo, exemplo 2. Exemplo 2. Vou anotar assim que eu acho que é melhor. Exemplo 2. Se eu tiver a raiz cúbica, por exemplo, de menos 8. Sim, menos 8. Na raiz cúbica pode números negativos, certo? Porque na raiz cúbica existe, né, raízes de números negativos. Na raiz quadrada, não. Então, a raiz cúbica de menos 8. Eu preciso pensar que número elevado ao cubo resulta menos 8, né? Bem, vou testar quem? O 2, por exemplo. Vamos testar com 2 positivo. 2 elevado ao cubo. Então, vou efetuar o cálculo. 2 vezes 2 vezes 2, né? Bom, 2 vezes 2, nós sabemos que dá 4, né? Resulta em 4. E 4 vezes 2 resulta em 8. Opa, quase, né? Mas, qual é o problema aqui? O sinal resultou em 8 positivo, que não é menos 8, né? Então, 8 é diferente de menos 8. Então, 8 é diferente de menos 8. Temos o oposto aqui. Então, não. Então, este não. Agora, eu vou testar com quem? Com o menos 2. Vamos ver. Menos 2 elevado ao cubo. Bem, vou realizar o cálculo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Repara o seguinte, ó, eu utilizei parênteses aqui para os sinais aqui da multiplicação, né, com a subtração não se confundirem e ficarem mais fácil a visualização, né? A nossa visualização ao efetuar o cálculo. Então, vamos efetuar agora a multiplicação. 2 vezes 2, nós sabemos que dá 4, certo? Menos 2 vezes menos 2, nós sabemos que dá positivo, né? Menos com menos, positivo. Então, aqui resultou em 4 positivo. Agora, 4 positivo vezes menos 2 dá menos 8. Sim, porque 4 vezes o 2, 8, menos multiplicado com mais,
menos, certo? Então, ficou menos 8. Portanto, menos 2 elevado ao cubo, menos 8. E menos 8 é igual a menos 8. Opa, então nós acabamos de achar a nossa raiz cúbica de menos 8. Então, o número que é elevado ao cubo que resulta em menos 8 seria quem? O menos 2. Então, menos 2 é a raiz cúbica de menos 8, certo? Então, esse aqui é o correto. Bom, gente, era isso por hoje. Muito obrigada e espero que tenham gostado.